bem-vindos a mais essa transmissão da Lumos Language School, diretamente dos nossos estúdios em Salt Lake City. Eu sou Gilbert Gertner, presidente da Lumos. Eu sou Minas Belvaquides, consultor comercial da Lumos. Episódio número 6. Parece que faz tempo, né? Puxa vida, seis semanas que a gente está aqui. Né? Eu só espero que o pessoal esteja aproveitando isso, que pra gente aqui é tudo novidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas a gente não sabe como que isso está chegando, mas pelos comentários que a gente tem visto, eu queria agradecer muito os comentários que têm sido feitos, parece que tem surtido algum efeito, tem ajudado. O que eu acho que você usou a palavra correta, tem ajudado bastante. E eu, eventualmente, também olho alguns vídeos no YouTube de, digamos assim, usuários, pessoas que se tornaram estudantes, daí querem compartilhar, isso é bastante bom, mas às vezes você não encontra tudo que não é um roteiro completo, técnico, né, com detalhes legais, cuidados que tem que ter, e a gente tem tomado esse cuidado para tentar ser o mais amplo possível, o máximo de informação possível que possa ajudar o estudante nesse planejamento, mesmo porque o planejamento é a longo prazo. Tem gente assistindo o vídeo agora que vem em 2018, talvez, no final de 2017, começa a utilizar essa informação, Gilbert, para preparar a si própria, a família, e a gente fica feliz, né, quando vem o comentário, vem a ligação, vem o e-mail dizendo que aquilo foi útil, está ajudando, está sendo bom, e acho que isso que é importante. Eu acho que o diferencial que essas apresentações têm para vocês é que eu vejo, né, tem muito vídeo na internet de experiências pessoais, mas cada um é diferente. Sem dúvida. O que a gente tenta fazer aqui não é apenas a experiência em Salt Lake City, a experiência que eu tive, que você teve, não, mas aquilo que a gente tem visto em centenas de alunos que aplicam e que passam por essa dificuldade. Então vocês têm uma maneira mais neutra e mais abrangente de todas as perguntas, como elas estão sendo respondidas. E tem uma coisa que é muito difícil. Quando você vem para os Estados Unidos, você começa a se relacionar com esse terceiro ente que chama-se governo americano. Você é um imigrante, aqui é um convidado. E a gente está tentando mostrar como se relacionar bem com o teu host, né? Como é que fala host? Puxa vida. Desculpa aí. Ele sabe. Eles estão rindo da gente agora, né? Mas com quem te recebe, né? Você tem que saber se relacionar bem, cumprir a legislação, saber o que você pode aproveitar, de que maneira fazer isso, que sempre tem uma maneira correta, né? E o nosso objetivo é justamente te ajudar a ter menos estresse nesse processo. Então, com isso em mente, a gente gostaria hoje de fazer um pouco diferente. Pela primeira vez nesse segmento, a gente vai falar pouco aqui, vou explicar para vocês algumas coisas e vocês vão poder ver algumas imagens externas. O nosso tema de hoje vai ser sobre as escolas públicas aqui nos Estados Unidos. Então a gente vai usar Salt Lake como exemplo. Exatamente, a gente vai ter uma série de vídeos agora mostrando a vida na prática aqui, que essa é uma grande dúvida e é uma grande incógnita, né? Porque existe muito misticismo, existe também muita diferença às vezes entre estados, como as coisas acontecem, e vai ser uma oportunidade única de mostrar o que nós sabemos que existe, que pode te beneficiar e como você pode se preparar para receber tudo isso. Então, depois da nossa apresentação aqui, vocês vão, nesse vídeo ainda, nós vamos adicionar algumas imagens das escolas aqui de Salt Lake para que vocês possam ver. Então vamos fazer o seguinte, vamos entrar já matando isso aqui. As pessoas que vêm para cá com visto de estudante, se é a família, ele vem como F1 e a família como F2. Então, quando os dependentes, a família, vem com F2, a esposa e os filhos, eles têm alguns direitos aqui nos Estados Unidos. Perfeito. E um desses direitos é a escola pública para as crianças. Os direitos que o estudante dependente tem se assemelham em muito ao direito do cidadão americano. De uma certa maneira Muitos direitos que o cidadão americano, o estudante tem, porque ele é um convidado. Até por isso o cuidado do processo de entrevista, do entrevistador lá, o cônsul, analisar realmente qual é o teu objetivo, porque você está sendo convidado a usar os benefícios que muitos cidadãos... Benefícios públicos, né? Públicos que o cidadão tem. Então. Os dependentes do aluno que vem estudar inglês, eles têm direito à saúde e educação pública. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre as escolas públicas no estado de Utah. Eu só quero deixar um parênteses aqui, que isso pode variar de estado para estado. Perfeito.
Existem estados que a legislação muda um pouquinho, então a gente vai usar o modelo que nós temos aqui, já que você está vindo para Lumos, então é o que você vai encontrar aqui. Então a primeira pergunta aqui é o seguinte, o João, não vou falar o João, vou falar o Minasa, que o Minasa ele fez isso. O Minasa veio para cá com a família e 4 filhos. Quais são os documentos necessários para que você possa matricular os teus filhos legalmente em uma escola pública? Essa foi uma pergunta que eu fiz com a minha esposa. A gente foi na internet, pegou um monte de informação e, por incrível que pareça, nada do que nós encontramos na internet encaixou aqui. Nada funcionou. Tudo diferente. Por quê? Porque era tudo mais simples do que se pregava lá nos blogs que achei e tal. Então os documentos são elementares. O passaporte você vai ter, você é um imigrante, né? Você é um residente aqui temporário. Passaporte, você tem que trazer o histórico escolar do seu filho, lá do Brasil, e a carteira de vacinação. São os 3 documentos que você tem para poder matricular teu filho em uma escola pública. Agora, o histórico escolar, em algumas situações, é uma declaração da escola que a criança está no determinado ano. E que notas ela tirou em cada matéria. Para a escola primária, precisa também dessas notas? Se a criança já começou a estudar no Brasil, lá por exemplo, primeira série, segunda série, traz o histórico, porque lá vai contar quanto que ele tirou em história, português, geografia, matemática, quantas notas, quanta falta, se está aprovado, se não está. Tem que traduzir aquilo ou ele pode traduzir aqui? Eu fui aconselhado a traduzir, lá para os meus amigos da internet a traduzir, acabei não fazendo, tinha 4 filhos, ia sair caro pra caramba, tradução juramentada, várias páginas, falei, não vou fazer lá, eu resolvo, se precisar traduzir lá, eu vou procurar um tradutor nos Estados Unidos, e não precisou. Não precisou traduzir. E é interessante como a escola ela é preparada para receber os teus filhos, que você vê a atendente lá, a secretária, buscando na internet os termos para ela mesmo traduzir, entender o que está acontecendo no teu histórico, na vacina, para ela saber exatamente o que está faltando e o que não está. Mas caso precise traduzido, existe fácil aqui? Sim, a Lumos, por exemplo, é uma tradutora geramentada, né? Por assim dizer, pode ser feito aqui. Mas em escola elementar, até high school, aqui nos Estados Unidos... Então, esse é um serviço que a gente pode oferecer para o aluno aqui. Qualquer aluno. Existe um custo na tradução, mas não é uma coisa absurda. Não é. E para a matrícula realmente não é necessário. Não é necessário. Não é necessário. Agora, eu estava com a pergunta na mente aqui, eu esqueci. Você falou em carteira de vacinação. Se eles chegarem aqui e não tiverem com as vacinas em dia? Isso é uma coisa que é diferente, porque no Brasil você não é obrigado a vacinar teu filho para ele estudar. Né? Não, são coisas que não estão ligadas, não é uma exigência. Aqui, se o teu filho não tem uma vacina e estiver vencida, ele não entra na sala de aula. Eles são muito rigorosos com isso. E eles levam ao pé da letra, eles mandam e-mail. A partir da manhã, seu filho não está autorizado a entrar na sala de aula enquanto não apresentar a vacina. Mas as vacinas requeridas são as mesmas que eles têm lá no Brasil? 90% vai ser as mesmas. Aí alguns me perguntam assim, mas então já me diz qual eu preciso, que eu já vou fazer aqui no Brasil. Eu não aconselho fazer isso, primeiro porque essas vacinas que exigem aqui, que você não tem no sistema público de saúde brasileiro, é difícil de conseguir, vai custar caro no Brasil, né? E você consegue vacinar teu filho aqui com as vacinas complementares a preços muito baixos. Mas tem que ter cuidado, porque uma vacina que, como o sistema de saúde ele não é público, ele é totalmente privado, uma vacina que pode custar $160 ou mais. Então existem entidades que são subsidiadas pelo governo e daí elas vão te oferecer a $5, $10 a vacina faltante. Então é muito melhor você deixar aqui, porque daí a escola vai dizer, ó, preciso dessa e dessa vacina. Você tem uma semana para vacinar teu filho. E aí a gente pode depois até indicar qual entidade você pode procurar para trazer teu filho aqui vacinar. Mas sendo que os filhos já têm uma vacina, o que eles tiverem, tragam. O que tiver... Agora, eles podem perguntar para o médico, e você, estou viajando para o exterior, eu queria só colocar em dia aqui o que eu preciso. Se você no Brasil, como é que funciona? Toda criança, em tese, tem uma carteira de vacinação. Se você levar no posto, o posto é obrigado a te dar todas as vacinas que estão previstas na carteira. Uhum. Então isso já vai representar 90% das vacinas. Alguma coisa que não é usada no Brasil. Exatamente, que não é usado no Brasil, que vai ter aqui, aí você faz aqui a $5, você complementa a vacinação que precisa. Então tá bom, só para a gente recapitular então. Para que você possa matricular os seus filhos na escola legalmente, você precisa, primeiro, ter entrado nos Estados Unidos com o visto de estudante. Perfeito. Né? Então o visto tem que estar no passaporte, o visto para os teus filhos F2,
você deve ter a carteira de vacinação e trazer uma declaração da escola, um histórico escolar da situação da tua criança. Lembrei agora que eu ia comentar. O ano escolar é diferente, né? Sem dúvida, isso é uma coisa que dá um pouco de confusão. Eles podem ganhar meio ano, podem perder. Podem perder, exatamente. Porque o ano aqui começa no meio do ano, porque aqui é verão no meio do ano, né? Então, setembro, final de agosto ou início de setembro, é quando começa o ano letivo. E quando eu vim para cá, muitos anos atrás, eu lembro que eu levei minhas crianças na escola e, independente do histórico escolar, eles entraram baseados na idade deles. Essa é a tendência. Essa é a tendência, né? Então, se o jovem tem 18 anos, não pode ir para high school mais. Já deu. Mas se ele tem 12 anos, ele vai estar em um determinado ano, independente do que ele estava fazendo no Brasil. Então, os meus filhos ganharam meio ano. Mas eu já vi gente que chegou em junho e perdeu meio ano. Perdeu meio ano. Teve que voltar meio ano. Então, a escola começa em setembro e ela vai até junho do ano seguinte. Então, um detalhe importante que normalmente assim, eu tenho 4 filhos. Eu tenho filho no kindergarten, no elementary, tenho no middle e tenho no high school. Tenho bastante filho. E todos eles tiveram, falando das matérias que a criança cursa, todos eles tiveram aula de inglês para estrangeiro. A escola providencia A escola aquilo. providenciou. Então, né? se a criança não fala inglês, Uma das matérias obrigatórias que ele tem que fazer é inglês para estrangeiro. Inglês para estrangeiro. Eles têm uma classe e ela acomodam isso. Então me diz o seguinte, você falou que tem gente aí. Kindergarten, jardim de infância. Qual é a idade que a criança vai? A criança começa a ir para a escola pública aqui nos Estados Unidos com 5 anos. 5 anos. Kindergarten. Kindergarten. Então antes de 5 anos, só se for prézinho, mas tem que pagar, não é público. Tem que pagar. No Brasil você às vezes tem pré-1, pré-2, pré-3, Creche. sistema público, creche, aqui Não você tem. não tem. Então a escola pública nos Estados Unidos, ela começa aos 5 anos de idade. Qual é o horário que uma criança fica no kindergarten? Em média, a gente tem aquela noção que a criança fica a tempo integral, de manhã até 3 horas da tarde, o kindergarten não. Isso tem uma variaçãozinha, mas vai no máximo até 11h30 da manhã. Das 8h30, 8h45 até 11h30 da manhã. Então, o kindergarten. O kindergarten. Então criança de 5 anos, elas vão ficar na escola das 8h30 até as 11h30. 11h30 tem que pegar. Tem que buscar as crianças. Tá. E olha, e quando a gente fala que tem que buscar as crianças, se você não for, Chama a polícia. 15 minutos depois de atraso, a polícia vai ligar para você. É sério. Não tô brincando. Isso é A muito escola não é cabide para criança. sério. Não. Tem. Tá bom. Depois do kindergarten. Kindergarten é só um ano, né? Só um ano. Só os 5 anos. Só 5 anos. Com 6 anos, ele vai para onde? O elementary school. Normalmente é no mesmo prédio. Aham. No mesmo prédio funciona o kindergarten e o elementary school. Mas já é Já começa A escola aí primária, a quase. primária, que aí começa o primeiro ano do primário. 6 anos. 6 anos. 6 anos. Daí o horário já estende. Já estende, aí ele já é considerado integral. Ele não entra tão cedo quanto o high school e o middle school, mas às 8h45 ele já consegue ir para a escola e vai ficar até as 3h30 da tarde, pelo menos. Então, das 8h45 às 3 da tarde, as crianças de 6, 7, 8, 9, 10, eles estão no elementary school. Vai do primeiro até a quinta série. Da primeira à quinta série, nossa. Talvez até fazendo um complemento do porquê tão grande essa carga, o que a criança faz, é até bom para explicar, porque no Brasil, quando você vê a criança indo para a escola, você vê ela envolvida em português, matemática, estudos sociais, nosso tempo, História. né? História, ciências e educação física. Acabou. Química, aí vai para o ginásio lá, química, né, física, mas fica nisso. Aqui a criança vai aprender arte, vai aprender esportes com profundidade, ela vai para aula de música, vai participar de orquestra, vai cantar, vai fazer patinação. Então, uma das grandes preocupações do sistema de ensino aqui é desenvolver as outras inteligências das crianças que não seja a matemática, a lógica, que é o grande foco do nosso ensino, que é uma grande falha que nós temos. Então, teu filho vai estar envolvido durante todo esse tempo, são 6, 7 horas de aula por dia, mas em várias atividades que não se concentram só em matérias elementares. Então, se ele não gosta de matemática, ele vai acabar indo para a escola porque tem uma outra matéria que é pode divertida. culinária, enfim, tem dança, tem uma série de matérias que são interessantes para a criança que vai desenvolver outras áreas da inteligência. Então, de 6 a 10 anos a escola primária, 11 anos. Aí ele vai para o middle school. É uma preparação para o high school. Então, o middle school
com 11 anos não é high school ainda, Não é. mas o horário já é high school. Já é high school, ele vai começar mais cedo, 7h45, 7h50 até as 2h30 da tarde, 2h50, vai depender da escola. Então já é um período maior. E esse só para 11 anos. Quando ele faz 14 anos... Aí ele vai pro famoso high school, né? Quem que não quer estudar na high school? Né? Você sonhou um dia, Rosson, na high school dos Não, Estados Unidos? eu Você veio velho pra cá? Eu também. vim velho pra cá. Mas é um privilégio, porque a gente vê muito filme de high school. É aquilo mesmo? É aquilo mesmo. Então, a gente vai mostrar pra Daqui vocês... a pouquinho você vai ver como é que funciona uma como é high que school, é a por high school. dentro. Mas aquilo que você vê nos filmes americanos, daquela estrutura, o time, a torcida... É quase que uma... aquele É mais que uma faculdade no Brasil. né? É mais que uma estrutura universitária. Aqui, qualquer high school tem 2 ou 3 campos de futebol de grama para a criançada jogar. Quando é que você joga futebol de grama no Brasil em campo profissional? No Brasil não tem. Não. Então qualquer high school tem. Os campos de futebol de grama, campo de futebol americano, tem um complexo de natação e por aí vai. Realmente são estruturas gigantescas, via de regra, não são escolas pequenas, estruturas gigantescas. Envolve o mascote, envolve o time de basquete, o time de futebol. Tem aquele baile lá. Tem aquele baile de formatura que Tem você leva baile. a menina lá, que você aluga limusine. Então tudo aquilo que você vê lá tem nesse negócio. Tem lá. Dá aquilo lá. vontade, não dá? Não, Dá vontade de voltar atrás. É. E Agora, aí começa bem, com 14 anos. 14 com 14 anos você começa a fazer o high school. E durante esse tempo, o que eu entendo aqui, é que durante a high school existe a possibilidade dos jovens poderem fazer ao mesmo tempo classes de universidade, Pode. né? Que chama-se Concurrent Enrollment, uma matrícula concorrente. Então, a vantagem para isso é que os seus filhos vão ter a primeira bolsa de estudo na vida deles. Porque como a high school é pública, e se eles estão fazendo o penúltimo ou último ano da high school, eles já podem se matricular em classes da universidade e fazer ao mesmo tempo. E isso quem paga é a high school. Só para você ter uma ideia, a minha filha se formou na universidade 4 anos, se formou em 3. Porque quando ela foi para a universidade, o primeiro ano dela já estava completo. Já estava completo. Que ela fez durante a high school. Agora, a criançada fica um tempão lá. Como é que eles comem? Tem que mandar merenda para eles? Se manda lanchinho, merenda, lancheira? Você pode. Pode, Pode. né? Muitos pais desejam que seus filhos comam determinada comida, eles levam e aí eles podem comer lá. Mas a escola oferece, mas não é gratuita. O lanche a criança paga lá. Vamos supor o almoço, ele vai pagar $1,50 por almoço. Tudo isso. É, tudo isso. Mas é comida. Você não faz ideia. É aquele tem comida bandejão lá. mesmo. Bandejão, ele vai passando. Tem do fast food, não tem jeito, né? Estamos na América. Tem a comida saudável, tem a fruta, tem o vegetal, daí tem biscoito, tem sobremesa. Mas eu estava conversando com o pessoal da high school outro dia, eles não podem vender refrigerante na high school. Não pode. Já foi proibido há muito tempo. Então existe a comida que a escola proporciona, de uma certa maneira é uma comida balanceada e Sim. controlada. E eu vou dizer que você tem um documentário do famoso cozinheiro inglês Olivier, ele estava, não vou falar, num estado americano, onde a comida era de muita baixa qualidade. Ele fez uma série de documentário, o governo americano teve que interferir, e aqui o Utah, comparado com esse estado, é uma comida de excelente qualidade. Ótimo. Isso tem esse diferencial. Então, pessoal, essas são algumas ideias. Então, só para recapitular. Talvez eu fazer um comentário importante então tá. com relação a essa questão de alimentação. A criança pode ter até o café da manhã antes de começar a aula, custa 90 centavos também. Mas aí o pai fala assim, bom, mas eu tenho 3 filhos, 1,50 vezes 3 vezes 20 e poucos dias, café da manhã, pô, vou gastar $200, vou supor aqui, 150, $200. O pai, o filho do estudante, ele pode aplicar para receber bolsa para isso. E como estudante, basicamente ele já é caracterizado com baixa renda, porque ele não pode trabalhar exceto na escola. Então significa que ele quase que provavelmente vai receber uma bolsa subsidiada, pode chegar até 100% da alimentação do filho. Se ele recebe 100% da alimentação do filho, Huberto, olha que legal, ele vai ganhar inclusive direito a ter internet acessível. Em casa. Em casa, $10 por mês. Veja que fantástico. Né? Então é um benefício muito grande para quem vem como estudante, né? Para quem matricula o filho. Então não é uma dificuldade muito maior, além de você que vem como estudante, se você vem da família, você tem condições de oferecer realmente uma escola de primeiro mundo. De fato, você não dá nem para comparar uma escola privada no Brasil, particular, cara, com o sistema de ensino público americano. É muito mais desenvolvido, né, do que você comparar. Eu fui numa reunião de pais e mestres lá com minha esposa
E a primeira coisa que a esposa, que a professora mostra é o gráfico de desempenho cognitivo do teu filho. Aí você fala, o que é aquilo, né? Ele vai falar, teu filho está nessa linha, a média nacional é essa, a média da classe é essa, nós fizemos os testes, estamos controlando, teu filho está acima da média ou está abaixo, o plano de ação para ajudar teu filho a recuperar é esse. Então, realmente é uma coisa impressionante o benefício. Claro que o pai vem para cá, normalmente com o projeto tem que estudar o inglês, porque eu tenho que, minha carreira, mas talvez as crianças tenham o maior ganho de todos. Ah, sim, com certeza. Foi o que aconteceu na minha vida. Eu acredito. Né? Meus filhos terem... Mas eu lembro que eles, primeiro dia, eles foram e choraram. Porque não entendiam nada. Não tinha nada. Depois disso, criança faz uma amizade. Depois disso, e os se pais comunica. começam a perguntar para os filhos o que eles estão falando, né? Exato. Então, pessoal, só para recapitular então. Abaixo de 5 anos, não existe escola pública para os seus filhos. Só creche. Só creche particular. E você vai pagar um certo... Hoje um daycare vai custar de 400 a 500 dólares por mês. Por mês. Aproximadamente. Para vocês terem uma ideia, se um jovem vem para os Estados Unidos para ir para high school, ele não pode vir para a escola de inglês com visto, mas ele pode ir para high school direto se ele tiver abaixo de 18 anos. Só que como ele vem para estudar na high school, ele vai ter que pagar a high school e ela custa entre 15 a 17 mil dólares por ano. Para você ter o I-20 para ter o direito de estudar na high school. Porém, se você vem, se teus filhos vêm como dependente de um estudante que vem para estudar inglês, a escola é pública e é gratuita. Então, só recapitulando. 5 anos, kindergarten, ou jardim de infância. 6 anos, elementary school, e você vai ficar 5 anos. 5 anos dessa escola. Se você tiver 11 anos, você vai para o middle school, e você fica lá 11, 12, 13. Com 14 anos, você passa para high school, e você fica 14, 15, 16 e 17. E lembrando que aqui não tem vestibular, né? Não. É o que você fez na tua vida, ou mais especificamente no high school, que vai contar se você vai ser aceito numa universidade americana. Exatamente. Então, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham entendido. Mais uma vez, mandem perguntas para a gente sobre tópicos que vocês possam achar de interesse. E eu espero que vocês gostem, então, dos vídeos que vocês vão ver agora de algumas escolas aqui nos Estados Unidos. Tá bom? Um abraço. Até a próxima.